Bom, essa campanha é uma campanha nacional promovida pela Sociedade Brasileira de Urologia, né? A campanha Vem Pro Uro, que é uma campanha focada para o adolescente e para o adulto jovem. Isso porque a Sociedade Brasileira de Urologia, ela identificou que os homens do sexo masculino, eles procuravam o urologista algumas vezes na infância, por alguns problemas próprios da criança, como fimose, infecções urinárias, malformações congênitas das vias urinárias, ou enurese, que é o conhecido popularmente como xixi na cama. E os homens só voltavam a procurar o urologista na idade adulta, principalmente por ocasião da prevenção do câncer de próstata. Então, essa lacuna entre a criança e o adulto, nesse período não havia a procura pela consulta com o urologista. E a gente tem uma série de problemas importantes que precisam ser acompanhados, né? A gente tem, por exemplo, o tratamento e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Alguns tumores urológicos, eles são caracteristicamente mais frequentes nessa faixa etária, como o tumor de testículo, que é um tumor que não é um tumor tão frequente quanto o câncer de próstata do adulto e do idoso, mas é um tumor que incide na faixa etária dos jovens. Alguns problemas que precisam ser identificados na adolescência que podem ter um impacto com relação à fertilidade no futuro, como a varicocele, que é uma dilatação anormal das vias do testículo. É muito frequente também entre os jovens algumas dúvidas com relação ao desenvolvimento do próprio corpo, como é que está se dando o desenvolvimento da puberdade, e algumas dúvidas também com relação ao início da atividade sexual, seja com relação à prevenção de doenças, seja quanto a como o corpo se comporta no início da atividade sexual. É relativamente frequente, por exemplo, adolescentes com queixa de disfunção erétil, muitas vezes por algum queixas de ansiedade ou mesmo por falta de orientação durante o início da vida sexual. Bom, quando existe alguma queixa urológica, o menino, o jovem, adolescente, o adulto, ele pode ir ao urologista em qualquer idade, né? Focando especificamente no adolescente, a gente recomenda que se inicie na pré-puberdade, né? A criança ali já com 11, 10, 12 anos de idade, para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento puberal, tentar identificar algo que não esteja ocorrendo de maneira normal. E o ideal é que se vá anualmente ao urologista, para que a gente faça, além da prevenção e da orientação, né, tentar identificar algumas doenças que são mais frequentes no jovem. Os jovens que já iniciaram a vida sexual, por exemplo, eles podem ter queixas relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis, como ardor a urinar, saída de secreção pelo pênis, o aparecimento de ferimentos no pênis. Jovens que têm, por exemplo, varicocele, que é uma dilatação anormal das veias do testículo, que pode trazer como consequência futura problemas de fertilidade. Normalmente é possível visualizar esse aumento do volume na bolsa escrotal, e é possível ver essas veias dilatadas como se fossem varizes. Os jovens eles podem ter queixas com relação ao desempenho sexual, muitas vezes por ansiedade, eles podem observar no início da atividade sexual desempenhos inferiores àquelas expectativas que eles criaram. A gente pode ter, no caso dos tumores, o tumor urológico mais frequente no jovem é o tumor de testículo. Então, no exame físico, quando o jovem está tomando banho, quando ele pega na bolsa escrotal, é possível sentir a presença de nodulações, normalmente nodulações endurecidas, na palpação desse testículo.